Eu acho que vocês devem estar estiveram surpreendidas com o nome do nosso estudo de hoje, que é o seguinte: compre o sapato e coma o bombom. De onde você teve essa ideia? Essa ideia não é minha, é minha ideia inicial. Isso é um livro da Joyce Meyer, que chama Compre o Sapato e Coma o Bombom. Na verdade, eu não li o livro, mas só o tema já me deu um, né? E é muito interessante, porque o que nós vamos falar hoje sabe que eu gosto de usar texto bíblico para justificar todas as coisas que eu penso, né? Porque se eu acredito que a Bíblia é uma nova fabricante, eu creio que todas as minhas respostas estão lá. Então, nós vamos ver lá. Existe uma ideia que foi incutida na Idade Média, que é que a virtude é a pobreza, a miséria é uma virtude, tá? E então não é assim. Se você for olhar, quando que isso foi o que aconteceu? Numa época, na Idade Média, que a igreja estava muito ligada com o Estado e as pessoas não estavam pagando impostos. Então, a igreja começou a incutir essa ideia que você tinha que doar tudo para a igreja passava para o Estado e quem era mais santo, quem era mais pobre era mais santo. Isso foi uma ideia da Idade Média, e se você for ver bem, isso é até meio antibíblico, ante o que a Bíblia, o que Jesus fala, e agora nós vamos ver o que até o Velho Testamento fala, tá? Mas existem os dois lados, que é o exagero, tanto na pobreza e na mediocridade, como a fazer do dinheiro um ídolo. Então, a ideia hoje é o seguinte, nós vamos falar de vida em abundância, que é compre o sapato. Por que tem essa história de comprar sapato? Porque mulher curte um sapato. Fala sério. Todas as mulheres que eu conheço e o meu marido têm mania de comprar sapato, porque ele é um centopeio. Se é que existe isso no masculino, quando ele não tem o que fazer, ele está comprando um tênis. Ele está olhando tênis e sapato, tá? E é assim, mulher curte sapato. Um sapato. Mulher é o único ser que ela vai numa festa, que ela vai passar a noite inteira numa festa maravilhosa, ela compra um sapato maravilhoso que regaça com o pé dela e ela aguenta a dor no pé só porque o sapato é lindo. Mulher faz isso, tá? E eu vou dar uma dica para vocês. Se você estiver numa festa e o sapato te apertar, não tire o sapato embaixo da mesa, porque o seu pé incha, depois não entra, você vai ter que ir embora descalço. Então, esse negócio de tirar o sapato para dar uma descansadinha é uma armadilha, porque o pé vai inchar, você vai ter que sair carregando o sapato na mão. E não há nada mais anti-elegante você estar desfilando um restaurante chiquérrimo com o sapato na mão, né? Então, meninas, não faça isso. Se estiver doendo, aguenta firme, aguenta o sapato lindo mais um pouco, tá bom? Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos ler lá um texto em Isaías 55, versículo 2. Que Isaías foi o profeta do Velho Testamento, e assim, é até considerado o quinto evangelho, porque o livro de Isaías fala muito de Jesus, mais para frente ele fala muito do Messias, ele fala de Jesus, mas não é disso que nós vamos falar agora. Um versículo muito legal que está no Velho Testamento ainda, né? Nem é do Novo, nós vamos falar do Novo depois, mas diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não lhe satisfaz? Tem umas versões que é, e o fruto do seu trabalho naquilo que não lhe dá prazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Isso quer dizer o quê? Primeiro, tá? O que acontece? O dinheiro não é nada além de papel. E hoje em dia não é nem papel, né, gente? Hoje em dia dinheiro é um número, tá? É um número na conta. Na verdade, é isso. Então, o que acontece? Você vai trilhar a sua vida para entesourar uma coisa. Agora nós vamos falar de avareza, né? Para ter um monte de números e se privar de coisas boas. Eu não estou dizendo para você ser perdulário e gastar à toa, mas eu estou falando do outro extremo. Eu concordo que nós temos que ter uma folga para um dia que, uma necessidade, ou perdi um emprego, você tem que ter uma reserva, um dia de uma doença, ok, beleza. Mas tem gente que tem uma vida miserável para juntar dinheiro.
tá? Então, o que que é? Você está colocando o dinheiro acima de outras coisas. E aí nós vemos Paulo falando para Timóteo, um versículo que é muito deturpado, que Paulo diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas dizem assim: ah, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é, é o amor ao dinheiro. Gente, o dinheiro não é nada. O dinheiro foi feito para te servir. Então, o amor ao dinheiro. Por quê? Quando você bota um valor excessivo no dinheiro, ele vira o seu Deus. Tudo que você colocar um foco maior é o seu Deus. E tudo que você tiver um foco maior que Deus, vai ser idolatria. Então, tá assim de gente que idolatra o dinheiro. O que que é isso? Todo mundo conhece uma história de um velhinho da roça, qual todas as roças tinha um velhinho que guardava dinheiro no colchão, e com o Brasil que troca moeda, chega um belo dia e descobre que o dinheiro trocou, passou necessidade a vida inteira e o dinheiro guardado embaixo do colchão. Então, o que que acontece? Aí você fala, ai, que cabeção, mas a gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. Faz quando? A Bíblia diz, vamos ler de novo, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Pão. Coma bem. É o fruto do seu trabalho tem que ser para você viver bem, ter uma alimentação saudável. Eu conheço uma advogada aqui nos Estados Unidos e ela me contou que ela conheceu um rapaz. Essa história assim, foi muito marcante, que eu jamais vou me esquecer, de um rapaz que procurou ela no escritório dela. Ele tinha 29 anos e ele queria saber aonde ele ia investir um dinheiro que ele havia guardado. Diz que veio para os Estados Unidos com 19 anos no sonho de trabalhar, construir um capital para fazer a faculdade de medicina no Brasil. E quando passaram-se 10 anos, e ele chegou lá e falou, eu tenho X, acho que era $100.000, alguma coisa assim, para investir. Porque o meu sonho era esse. E o advogado americano que trabalhava com ela falou, mas por que você então não volta? Você tem só 29 anos. Volta para o seu país e entra na faculdade de medicina. Porque com esse dinheiro lá, você faz a sua faculdade de medicina. Eu falei, eu não tenho mais disposição porque eu estou doente. Por quê? Para juntar dinheiro, foi trabalhar na construção, e quem sabe que é um serviço muito pesado, e ele passou 10 anos comendo miojo com ovo cozido para guardar dinheiro. Estava doente e não tinha mais disposição, e tinha os $100.000 no banco. Então, um rapaz de 20... Gente, o cara tinha 29 anos, eu tenho 56, e ainda acho que eu estou no gás para fazer muita coisa. É um cara com 29 anos, estava pendurando a chuteira, porque não tinha mais vigor nem disposição para fazer alguma coisa a mais. Por quê? Se perdeu no foco, entendeu? Então, o que que é que Paulo fala? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele esqueceu da própria saúde para juntar dinheiro, tá? Quando ele ajuntou o dinheiro, ele não tinha mais saúde. Então, eu me pergunto muitas vezes, será que nós estamos nos prejudicando a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, para entesourar, tá? Eu não estou dizendo para você gastar que nem um doido, mas eu acho que tudo tem limite. A sabedoria está no equilíbrio. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é o valor que você dá para ele, tá? Então, a avareza, tá? Aquele desespero de eu não empresto, eu não dou, eu não oferto, eu não ajudo, porque eu tenho que guardar. Gente, aí vem uma chuva, molha o seu colchão, acabou toda a sua grana, tá? Então, nós devemos colocar o dinheiro no devido lugar que ele tem. Isso é o quê? Ele é um instrumento para me dar uma vida boa, tá? Uma vida boa. Ah, eu não tenho dinheiro para viajar para Paris? Ok, mas eu pego o final de semana e vou na casa da Márcia tomar um café com ela, entendeu? Aí, essa semana eu trabalhei mais, eu vou até Califórnia convidar a Ana para tomar um café lá na Califórnia. E ainda vou na praia chique, né? Com maiô de manga comprida, que eu sei que ela tem. Então, o que acontece? Você tem que saber que o dinheiro, ele tem que ter um valor na sua vida. Então, compre um sapato. Você trabalhou, você quer um sapato? Compre um sapato. Mas não vai também colocar em prejuízo as necessidades. Vamos usar sabedoria para isso. Se Deus é o dono do ouro e da prata, a Bíblia diz lá em Ageu 2:8, diz assim, minha é a prata e o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é o dono do dinheiro. Você é filho de Deus, então você é herdeiro. Tá? Você é herdeiro. O herdeiro, normalmente, nem sabe o valor do dinheiro, porque não foi ele que ganhou. Ele apenas usufrui.
Então, se você tiver essa consciência que Deus é o seu pai e ele vai te dar de acordo com as necessidades e um pouco a mais, compre o sapato, tá? E aí nós vamos ler a segunda parte da história. Aí Jesus está falando em João 10:10, que diz o seguinte, né? Fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, nós conhecemos esse versículo, e ele fala, né? E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância não quer dizer que você vai ser rico milionário, tem rico milionário que não tem a vida em abundância, mas é o quê? Você está em paz com as coisas. Então, se você está desesperado, passando privação, para guardar, então você comendo miojo com ovo durante 10 anos para juntar dinheiro embaixo do colchão, então você está dando um outro valor para o dinheiro, tá? Você não está tendo uma vida em abundância. Então, o que nós temos que fazer? Colocar as coisas no devido lugar. Eu tenho direito a ter uma vida de acordo com o fruto do meu trabalho. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que a Jordana faleceu com 33 anos, foi um choque para mim, porque é o seguinte, o que eu estou fazendo? Amanhã, deixei tudo para trás, tá? Amanhã eu deixei tudo para trás. Você não sabe o tamanho da sua vida. Viver cada dia como um presente do Senhor é ter a vida em abundância, né? E aí eu te falo, como nós fazermos, né, para ter direito à herança do Senhor, aos bens que ele nos proporciona, né? Então, nós vamos ver aqui um texto que também está lá no Velho Testamento, e que é Isaías falando, e eu tive que ler o texto em volta para ver se ele não estava falando da terra prometida, não sei o que, e não é, ele está falando sobre isso mesmo. Então, ele diz o seguinte, presta atenção, ele está falando do culto que as pessoas ofereciam de uma maneira errada. Então, ele fala, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí ele fala, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Quer dizer, vire um cidadão correto. Aí ele fala, vinde, depois que você fizer tudo isso, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isso quer dizer, se você entrar no trilho, tudo que você tiver feito de errado vai ser perdoado, tá? E se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, qual é a receita para você usufruir o melhor dessa terra? Ter uma vida correta diante do Senhor. Isso aqui, ele não está dizendo, seja sem pecado. Não, se você tiver pecado e estiver na presença do Senhor, eles vão ser apagados, tá? E aí ele fala, e você vai comer o melhor dessa terra. Eu pergunto para você, você está comendo o melhor dessa terra? Com a situação financeira que você tem, aonde você está, você pode dizer que você é uma pessoa próspera. Uma pessoa próspera não é aquela que tem milhões no banco, é aquela que tem as necessidades saciadas. As suas necessidades estão saciadas e você tem prazer em dormir. Vida em abundância é deitar a cabeça e descansar. E descansar porque você sabe que tem alguém que resolve o problema para você, mesmo com pouca grana, tá? E de repente, hoje eu vou comprar um sapato. Né? Faz 1 ano que eu estou trabalhando aqui e hoje eu vou comprar um sapato para ir no casamento da minha amiga, entendeu? Então, a história do sapato é uma alegoria, porque é a vida em abundância, tá? A gente fala de sapato para mulher porque é um negócio muito complicado, né? E aí, nesse texto que nós estamos lendo, tem até uma versão que diz o seguinte, comereis, se deleitareis na gordura. Então, isso quer dizer o quê, né? Viva a picanha, a gordurinha da picanha pode, né? É a versão corrigida que fala isso. Mas então, o que nós vamos fazer? A sabedoria está no equilíbrio, saber o verdadeiro valor das coisas. Então, nós vamos olhar na suficiência ou abundância. Um texto de Deuteronômio 29:5, que eu já falei sobre isso, diz o seguinte, olha só, 40 anos vos conduzi pelo deserto e não envelheceram sobre vós as vossas vestes,
nem se gastou o vosso pé da sandália. Gente, você já virou para pensar, 40 anos com a mesma roupa e o mesmo sapato, mulherada pirou, né? E você acha que andar no deserto 40 anos com o mesmo sapato era abundância ou era suficiência? Era suficiência, porque a abundância estava lá na Terra Prometida. E por que que o povo ficou na suficiência? Porque quando Deus ele promete que ele vai cuidar de você, ele te dá a suficiência. Porém, a abundância depende do seu comportamento, tá? Então, é da sua postura. A promessa de Deus é a suficiência. Mas, voltando ao texto lá, se você andar na linha, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai poder administrar o seu dinheiro de uma maneira para ter uma vida próspera, mesmo que você ganhe um salário mínimo. Tem um pastor no Brasil que eu gosto muito dele, o Leandro Barreto, e ele conta que ele tinha um casalzinho na igreja dele, que os dois ganhavam salário mínimo. E ele foi na casa deles. Chegou lá, é um apartamentozinho, que eles compraram esses apartamentozinhos na planta, simplesinho. A hora que ele chegou lá, ofereceram um café expresso numa máquina super moderna que tinha acabado de sair, compraram uma pizza super legal e ele falou, a casa deles era tão arrumada, as coisas dele eram tão em ordem e os dois ganhavam salário mínimo. E saindo de lá, depois desse café, ele foi para o escritório da igreja, chegou lá um empresário que tinha maior grana, falando, pastor, eu estou quase me matando porque eu estou sem dinheiro. E ele falou, olha que utopia, a diferença de alguém que ganha pouco e sabe administrar e curte aquela abundância do que o outro que tem muito e está quase para meter uma bala na cabeça porque de repente perdeu na bolsa. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que usufruir o que nós temos hoje. Então, tudo vai da postura. Quando você acordou hoje de manhã, a gente acorda antes de abrir o olho, tá? Então, quando você acorda, o que você pensou? Primeiro eu levo um tempo para descobrir que dia que é. Toda vez, gente. Todo dia eu ainda fico assim, meu Deus, que dia que é hoje? O que eu tenho para hoje? Qual vai ser o meu dia hoje? Qual é a atividade do meu dia hoje? Eu vou gostar da minha casa. Ai, mas eu não gosto da minha casa, eu não arrumo minha casa porque a minha casa é muito pequena, eu quero uma mansão. Ó, cabeção, Deus não vai te dar uma mansão. Se você não consegue arrumar uma casa pequena, como é que você vai arrumar uma casa grande? Né? Então, se você não sabe administrar o pouco, não fique reclamando. Cuide do pouco, que Deus vai te dar o muito. Então, eu vou passar a minha vida chorando e reclamando porque eu não tenho dinheiro e eu perdi na bolsa, ou vou pegar o meu salário mínimo, fazer as contas, oba, eu vou conseguir comprar isso, eu compro em 10 vezes e tá beleza, e eu vou curtir o meu café expresso, que não é o meu caso, porque eu nem café eu tomo, tá? Mas vocês entenderam a história. Qual é o seu dia hoje? Qual é a sua abundância hoje? É um dinheiro guardado no banco ou é você falar assim, olha tudo que eu ganhei, olha tudo que eu consegui. Nós acabamos de ouvir a história, né? Eu ouvi aqui em off, né? Vocês que estão no YouTube nem vão ver depois, nem vão ter o prazer de ouvir da história do homem do saco e que a nossa querida Márcia contando que chegou na casa da senhorinha, uma senhorinha idosa que lavava roupa para fora. E ainda tinha que cuidar do filho dela, que já era um idoso, tá? Na muleta doente, não sei o quê. E a gente reclamando porque você não tem um vaso da dinastia Ming para botar na sua sala. E tem gente, sabe, que não tem o que comer hoje. E você, às vezes, está no aperreio porque você está guardando dinheiro no banco, porque você tem que ter dinheiro no banco, e está fazendo GoFundMe, campanha de arrecadação, tá? Porque você não pode gastar o dinheiro que você tem guardado porque aconteceu uma calamidade na sua vida. Eu não sei quem vai lembrar, mas até uns 4 anos houve um furacão na Flórida, e eu lembro muito que foi muito comentado, meu marido comentou muito comigo, isso, ele assiste muito uma emissora de jornal hispana, e foi assim, acabou, ninguém morreu, foi muito engraçado. Caíram casas, caíram os carros, e as pessoas vieram da Flórida, fugiram para os outros estados, porque a polícia mandou mesmo evacuar, porque tem um furacão. E se você olhasse os repórteres entrevistando, eu perdi tudo, você via? Caminhonetona, casona, ninguém me viu. Então, o que é? Meu marido falou assim, então, vai ver, né? O que essa pessoa deu só... Quem é que controla o clima?
Quem que controla as tempestades? É o Senhor. Nenhuma pessoa morreu, mas só perderam os bens. Será que não era Deus falando onde que você está pondo o seu coração? Né? Então, muitas vezes, nós estamos colocando o nosso coração nas coisas. Nas coisas, nós estamos desesperadas em ter, em ter, em ter. Então, deu vontade de comprar o sapato? Compre o sapato. Compre o seu sapato. Viva a vida em abundância que você tem. Sabe? Você amanhã pode não ter para você. E, de repente, você se privou e o seu tempo acabou. E aí, nós vamos falar a outra coisa do bombom. Eu estava no salão fazendo um cabelo e a minha cliente com o telefone assim. Aí ela olha o telefone assim, nossa, olha quem morreu. E eu aqui, né? Olhei e vi Marília Mendonça, não sabia nem quem era. E aí ela falou, é uma cantora. E aí ela começa a me mostrar. Fazia pouco tempo a moça estava num avião e caiu, tá? E ela começa a postar uns vídeos que a menina fez antes. Então, foto dela entrando no avião e um vídeo dela com um marmitex assim de isopor. E ela reclamando, falando, ai, que droga, eu tenho que comer isso aqui porque eu tenho que ser magra. E a minha nutricionista quer que eu coma isso. E aqui, ó, tô comendo uma maçã. Ai, que vontade de comer um bombom. Mas minha nutricionista falou para eu comer a maçã. Gente, 10 minutos depois o avião caiu. Gente, eu vi isso. Aí ela falou que ela era gorda, agora ela estava magra. Me explicou, porque eu não conhecia a moça. Eu terminei de ouvir isso, entrei na minha sala, peguei um sonho de valsa e comi um sonho de valsa. Verdade. Verdade. Claro que eu não vou ficar me entupindo de doce e de brigadeiro, mas deu vontade, vou comer o sonho de valsa, porque aí amanhã o avião cai. E eu me privei de passear com meu marido, de ir no parque com a minha filha, comer um sorvete dando risada, aceitar um convite para ir num restaurante romântico à luz de vela, comer uma comida legal, pedir só salada. Não, vamos comer uma carne com meu marido, entendeu? Sabe? Porque amanhã pode não ter. Jesus morreu para que nós tenhamos a vida em abundância aqui. A salvação tá beleza, isso compete a ele. A vida em abundância compete a nós pelas escolhas que você faz. Então você tem direito de comprar um sapato e comer o bombom. Se a vida te proporcionou isso, desfrute, porque o amanhã pode não existir. Então, é assim, não, eu tenho um propósito, eu vou juntar dinheiro porque eu vou comprar um carro. Ok, beleza. Mas eu não vou passar fome, eu não vou deixar de tomar remédio, eu não vou deixar me divertir hoje porque amanhã eu vou comprar um carro, entendeu? Então eu posso fazer isso e amanhã eu compro, vai demorar mais uma semana. Você está entendendo? A nossa vida é aqui e agora. Você não sabe o que pode acontecer com você. E Jesus disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então, é certo ter um projeto? É certo ter um projeto, mas não faça do dinheiro um Deus na sua vida. Dê ao dinheiro o valor que ele tem realmente, que ele foi criado para te servir. E eu quero encerrar voltando um versículo de Isaías, aqui, 55:2, e que essa seja a nossa pergunta para martelar durante a semana inteira. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não lhe dá prazer? O que eu estou fazendo com o dinheiro? O dinheiro foi feito para me servir, não eu para servir ele. E o resto do versículo. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Se Jesus morreu para nos dar a salvação, beleza. Mas a vida em abundância é a vida que depende da sua postura. Se você sabe que Deus é o seu Pai, Ele é o dono do ouro e da prata. Se você pega e estuda Mateus, lá o Sermão do Monte, e você vai falar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, desfrute a vida em abundância que foi prometida para Jesus, por Jesus. De repente, tem pessoas no mesmo meio que vocês, estão tendo uma vida medíocre com muito mais dinheiro do que o que você tem, e você pode ser feliz e ter a vida em abundância e próspera com muito menos dinheiro do que o seu vizinho, porque estar vivendo em abundância é um estado de espírito. Não é um estado de carteira, não é a conta bancária. Então, eu convido vocês a usufruírem a vida em abundância. Nossa vida é uma viagem. Você vai sentar na janelinha
e curtir a viagem, ou você vai ficar deitado embaixo do banco contando as moedinhas? A escolha é sua. E eu espero realmente que nós estejamos tendo a nossa vida em abundância que foi conquistada e garantida por Jesus na cruz. E que tenhamos uma semana desfrutando. Eu não sei o que você tem dentro da sua casa que você poderia desfrutar e está guardado. Desfrute. Pegue aquela louça linda que você tem e ponha para você tomar um chá numa xícara linda. Não espere chegar uma visita. Não espere chegar uma pessoa importante para servir uma mesa para você e o seu marido à luz de velas. Não espere um evento para você ser feliz. Quem lembra de uma novela que teve que uma mulher passou a novela inteira de Bob e ela dizia, um dia meu marido vai me convidar para sair. E ela passou a novela inteira usando o Bob. Tire o Bob da sua cabeça, olhe no espelho e veja que você é linda. Isso é a vida em abundância. Viva cada dia como se fosse o último. Porque um dia você acerta. Então, vamos ter uma outra visão do que a vida em abundância. E, se possível, coma o bombom e compre um sapato. Beijo para vocês.